Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, como eu avisei no vídeo da manhã, estou em viagem, né? Estou indo para o Espírito Santo, para a cidade de Batiba, onde mora boa parte da minha família, para passar o Natal, por isso estou gravando aqui do carro nesse momento, né? Prometi que ia ter vídeo hoje, mesmo na estrada, estou cumprindo aqui a promessa. E bom, temos aqui atualizações sobre Diego Souza e também sobre o interesse do Vasco no meia venezuelano que joga no futebol chileno. Então é sobre esses dois jogadores que iremos falar nesse vídeo, depois da vinheta. Antes da vinheta você deixa o like, né? Pô, tô gravando aqui no meio da estrada, meu amigo. Mereço pelo menos um likezinho aí e também peço a sua inscrição se você não for inscrito aqui do canal, beleza? Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação. Vamos aqui falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre Diego Souza. Informação do Globoesporte.com é que o Vasco apresentou um projeto a Diego Souza. O Vasco avançou nas conversas com o atacante e apresentou aí um projeto, né? Apresentou um projeto para o jogador. A matéria do Globo Esporte diz o seguinte: o Vasco anunciou 4 jogadores, vive a expectativa por novos reforços nessa semana, mas pensa em Diego Souza como seu grande reforço nessa janela. O clube apresentou um projeto ao jogador, mas tem cautela e prega paciência. Ainda não há sinalização de que a negociação terá um desfecho, seja ele positivo ou negativo nos próximos dias. Informação aqui do Globoesporte.com. Segundo o portal, as conversas entre Vasco e Diego Souza continuam, mas não é uma negociação simples, até porque o salário do Diego Souza não é o único tema em pauta. Diego Souza viajou de férias para Orlando com a família e a previsão é que ele retorne ao Brasil somente em janeiro. Existem também outros clubes interessados no jogador, como por exemplo o Sport Recife. E nesse momento o Diego Souza não tem pressa, né, para definir o seu futuro. Quem comanda as negociações do Vasco com o Diego Souza é o gerente Carlos Brasil. Ele que vem aí negociando, né, com o jogador. Há um entendimento que as conversas estão lentas, mas que está encaminhando, né, que a conversa está caminhando. Então a informação é essa, né? E aqui na matéria também diz que uma coisa que vem ajudando, né, a tentar nesse convencimento ao Diego Souza é todo o carinho que a torcida do Vasco tem por ele, né? Todo o apoio que ele recebeu da torcida do Vasco aí nas redes sociais nos últimos dias, né? Desde que ele saiu do Grêmio, e com certeza isso pesa. Diego Souza tem 36 anos, mas ainda é visto como um jogador que pode fazer a diferença em campo e também trazer a torcida junto ao time, né? Um jogador para recuperar ali o apoio do torcedor do Vasco, que está muito chateado com a instituição, pé da vida com a diretoria, enfim. O Diego Souza seria um trunfo em relação a isso também. E bom, apesar da idade, o Diego Souza foi bem nas 2 últimas temporadas, né? Ele fez 52 gols pelo Grêmio nos últimos 2 anos. Então, enfim, o Diego Souza ainda seria um nome, na minha opinião, se viesse para o Vasco, ajudaria demais, ainda mais numa Série B de Brasileiro, meu amigo. Diego Souza seria titular com toda a certeza do mundo. Bom, e como eu disse, né, e como disse também a matéria do Globoesporte.com, o Sport também é interessado no Diego Souza. O Diego Souza tem muito carinho lá dos torcedores do Sport também, da diretoria, e o Sport prepara uma proposta por Diego Souza. A informação lá de Recife é essa, que o próprio presidente, né, do Sport confirmou que vai fazer uma proposta para Diego Souza. Abre aspas aqui. O presidente do Sport disse o seguinte: estamos formulando uma proposta conforme já conversamos com o jogador. Então o Diego Souza também conversa com o Sport, conversa com o Vasco, mas também conversa com o Sport Recife. Bom, e como eu informei na parte da manhã, o Vasco tem interesse na contratação do meia Luiz Henrique, que disputou a Série B de 2021 pelo Botafogo. É um jogador que pertence ao Fortaleza, né? Estava emprestado ao Botafogo, mas não vai permanecer no Botafogo. O Vasco tem interesse nesse jogador. O Zé Ricardo trabalhou, né, com o Luiz Henrique quando ele era da base do Flamengo. O Luiz Henrique é revelado pelo Flamengo, né? Depois passou aí para Fortaleza, agora o Botafogo. E o Zé Ricardo trabalhou com ele
na base do Flamengo, fez parte ali da formação do jogador e é um nome que agrada, né, ao Zé Ricardo, e o Vasco está aí também de olho nesse jogador. Pode acontecer essa negociação nos próximos dias. E também no vídeo da manhã tivemos aqui a informação da chegada do Eduardo Húngaro, né? Ainda não foi confirmado, o Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas Eduardo Húngaro muito provavelmente será o coordenador técnico do Vasco. O Vasco que tentou o Fernando Praz, né, e depois não avançou na negociação. Ficou muito próximo também de fechar com o Ricardo Gomes. O próprio presidente do Vasco, Jorge Salgado, tinha dado como certa a contratação do Ricardo Gomes e depois a coisa também não deu certo. E agora Eduardo Húngaro está bem próximo de fechar com o Vasco e ser o novo coordenador técnico do Vasco. E o departamento de futebol do Vasco nesse momento ficaria ali com o Eduardo Húngaro e com o Carlos Brasil, que é o gerente de futebol, o homem forte do futebol do Vasco nessa temporada de 2022. E bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre um jogador venezuelano que teve o nome ligado ao Vasco no dia de hoje, né? E o próprio presidente do clube confirmou que o Vasco realmente sondou esse jogador. Trata-se de Eduard Belo, que é jogador do Antofagasta do Chile. Ele é um meio-campista venezuelano que atua no futebol chileno. O jogador tem 26 anos e atua também na seleção venezuelana de futebol. Bom, ao site vascaíno.net, o presidente do Antofagasta do Chile, que é onde o jogador tem contrato, onde joga, Jorge Sanches, o presidente do Antofagasta, né, nome difícil, o nome do clube chileno, ele confirmou realmente que houve sondagem do Vasco. Ele disse o seguinte: ainda não recebemos nenhuma oferta oficial do Vasco, somente sondagens por parte do clube. Então é isso, né? Eu acho que é uma negociação que não vai para frente. O Carlos Brasil gosta muito de olhar o mercado sul-americano, né? Então provavelmente deve ter ele dado uma sondada para saber a situação do jogador, mas como ele tem contrato por mais um ano ainda lá, é difícil a saída. Então o Carlos Brasil deve ter, sondou, beleza, e vida que segue. Eu acho que não deve avançar nessa proposta não. Galera, eu peço perdão, né, por ter gravado o vídeo aqui de dentro do carro, peço perdão também pela qualidade do vídeo. Eu coloquei na qualidade um pouquinho menor para poder subir mais rápido, né, pelos dados aqui, pelo 4G. Nesse momento estou gravando aqui na cidade de Muriaé, cara. Muriaé, Minas Gerais. Ó. Tem algum vascaíno aí de Muriaé? Parei num posto aqui para abastecer, aproveitei também para gravar o conteúdo. E tô aqui, ó, um salve aí para os vascaínos de Muriaé. Se tiver alguém aí assistindo, deixa nos comentários. Tamo junto, um abração, até a próxima. Fui!